A paz de Cristo, povo de Deus, povo da fé, eu estou me comunicando com você aí, que é uma pessoa da fé, um cristão, uma cristã, uma pessoa que tem uma fé genuína. Nós estamos em mais um dia de jornada de fé, abençoando vidas, orando uns pelos outros. Eu oro por você, você ora por mim, e assim nós vamos sendo abençoados. E também, através deste vídeo, eu estou evangelizando aqueles que não são da fé, aqueles que não possuem um relacionamento com Deus, para que, ouvindo a mensagem, ouvindo a pregação do Evangelho, se despertem para a fé salvífica e entreguem suas respectivas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo do meu trabalho aqui no YouTube. É edificar a fé dos cristãos, daqueles que já são da fé, e evangelizar os não cristãos, aqueles que não fazem parte da fé salvífica, mas que através do Evangelho tornar-se-ão servos do Deus Altíssimo, novas criaturas. Vamos agora meditar na palavra de Deus e depois nós faremos a oração da fé. Prestem muita atenção na palavra de hoje. Vamos falar sobre Lázaro e a sua ressurreição. Lázaro foi ressuscitado pelo poder de Cristo Jesus. E por que Jesus ressuscitou a Lázaro? Ele trouxe Lázaro de volta à vida para mostrar o seu poder messiânico. Jesus é o Messias. Jesus é o Cristo. E só o Messias pôde fazer algo tão extraordinário como ressuscitar alguém dos mortos. Trazer de volta à vida aquele que havia morrido. Só o Messias pôde fazer isso. Essa é a prova de que Jesus é o Messias, é o Salvador. E que no final dos tempos, quando as profecias do Apocalipse se cumprirem, o Messias vai voltar e vai ressuscitar todos os que morreram nele, todos os que adormeceram crendo nele, ressuscitarão para a vida eterna. Isso vai acontecer. Isso é profético. E Jesus provou isso ressuscitando a Lázaro. Ele mostrou o que vai fazer quando ele retornar, quando ele voltar em poder e majestade. Veja só o que diz no texto de João, capítulo 11, versículo 1 em seguida. Prestem atenção na leitura desse texto e eu peço por gentileza para você me acompanhar. Pegue sua Bíblia, por gentileza. Eu vou dar um tempinho agora para você pegar a sua Bíblia e me acompanhar. Amém? Pega a sua Bíblia e abre em João capítulo 11. Enquanto você pega a sua Bíblia, eu vou falando aqui e você vai me ouvindo com muita atenção. Uma das piores dores que existe, e você sabe muito bem disso, é perder um ente querido. Você que já perdeu um ente querido, você sabe muito bem que é uma dor terrível. Eu passei por essa experiência quando minha segunda filha veio a óbito, quando minha segunda filha morreu. Foi uma dor terrível para mim e para minha esposa, ainda hoje dói. Mas o Espírito Santo nos consola, nos dá forças para prosseguirmos em nossa jornada de fé. O Espírito Santo aquece o nosso coração. Em meio à dor, ele nos abraça e nos consola e nos fortalece. E assim nós criamos coragem para seguir em frente. Mas a morte não é o fim. O Espírito Santo nos dá esse entendimento de que a morte não é o fim. Pelo contrário, nós temos a vida eterna pela fé em Jesus. E Jesus provou isso quando ele ressuscitou a Lázaro. E não foi só a Lázaro que ele trouxe de volta à vida. Ele também ressuscitou, em um outro contexto, o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou também, em uma das narrativas do Evangelho, a filha de Jairo. Glória a Deus. Ele fez isso. Ressuscitou o jovem
o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou a Lázaro, irmão de Marta e Maria. Ele operou o impossível, ele operou milagres, e ele próprio ressuscitou no primeiro dia da semana, no terceiro dia após a sua morte, no domingo, ele ressuscitou. Ele voltou à vida. Isto é a prova de que Jesus tem poder sobre a morte. Ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Aleluia. E isso nos dá a esperança de que a morte não é o fim. Em Cristo, nós temos a vida eterna. Nós temos a esperança da vida eterna. Já pegou sua Bíblia? Já localizou o texto? Vamos ler. João capítulo 11, versículo 1 em diante. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava Marta e irmã dela, a irmã dela também. Ele amava a família toda, tanto Marta quanto Maria e Lázaro. Versículo de número 6. Quando, porém, ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: voltemos para a Judeia. Disseram os discípulos: Mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. É quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. Disse isso e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Veja que para Jesus, Lázaro não estava morto, mas apenas dormindo. E de fato, para Deus, ninguém morre, apenas dorme. Porque Deus é o Senhor da vida e está sobre a morte e pode trazer de volta aqueles que jazem nas sepulturas, aqueles que estão dormindo. Ele pode ressuscitar. Por isso que Cristo disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Versículo 12. Responderam os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente: eu vou falar agora na linguagem de vocês, discípulos, para que vocês entendam. Lázaro está morto, e me alegro por vossa causa de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda agora, porém, sei que tudo o que o Senhor pedir a Deus, ele te concederá. Disse Jesus:
teu irmão ressuscitará. Teu irmão ressuscitará. Essa é a esperança que Jesus nos dá. A esperança da vida eterna. A esperança da vitória da vida sobre a morte. A vida triunfou sobre a morte. Não só uma vez, mas várias vezes. E principalmente no momento em que Jesus também ressuscitou dos mortos. A vida triunfou sobre a morte. Você está entendendo? Está ligado na palavra? Se você chegou até aqui no vídeo, então digita nos comentários: a vida triunfou sobre a morte. A vida triunfou sobre a morte. Aleluia. Ou seja, a vida venceu a morte. Versículo 24. Respondeu Marta: eu sei que Lázaro ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisso? Então Jesus deixou bem claro que ele é a ressurreição e a vida. E quem nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em Jesus, triunfa sobre a morte. Quem tem fé em Jesus, triunfa sobre a morte. Porque Jesus é o Messias, é o Cristo. Ele é o Senhor de tudo, é o Senhor da vida. Aleluia. Glória a Deus. E aí, resumindo o texto, porque é uma leitura muito extensa, mas você pode ler todo o texto depois que terminar o vídeo. Então veja só o que aconteceu. Vamos ler aqui do versículo 40 em diante. Então Jesus lhe disse: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, para que creiam que eu sou o Messias, que eu sou o Cristo. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. O morto ressuscitou. Esse é o poder que o Messias tem. É o poder que Cristo tem. O poder sobre a morte. Jesus é a ressurreição e a vida. E quem nele crê, ainda que esteja morto, viverá e viverá eternamente. Você crê? Então diga glória a Deus. Vamos orar. Eu espero que com essa palavra a tua fé seja edificada e você que nunca tinha tido a experiência de crer em Deus, a partir de agora você vai crer. Que essa palavra possa despertar a sua fé, para que você creia no Messias, para que você creia em Jesus, para que você creia que Jesus Cristo triunfou sobre a morte. A morte já foi vencida. Tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Amém? Jesus venceu. E todos aqueles que jazem na sepultura ressuscitarão para a vida eterna quando o Messias voltar. A nossa oração é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos começar com o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Messias, Jesus de Nazaré, eu entro humildemente em tua gloriosa presença em oração. Graças te dou por mais uma reflexão, por mais uma meditação em tua palavra. Obrigado por nos dar o privilégio de entendermos o Evangelho e sermos abençoados através da exposição da verdade, da exposição do Evangelho. Muito obrigado, Pai. Eu te peço, abençoe a todos que estão orando comigo nesse momento, que essa pessoa seja liberta, curada, que ela receba vida através desta oração. Meu Pai, dê vida aos ossos secos, levanta os caídos, meu Pai, fortaleça os fracos, perdoa, meu Pai, todos os nossos pecados, perdoai, meu Pai, e nos dê a vida eterna, vida em abundância. Meu Pai, restaura a vida desse homem e dessa mulher que me acompanha na jornada de fé. Derrama teu poder sobre essa pessoa, meu Pai, e que ela seja integralmente abençoada para a honra e glória do Senhor. Cura, meu Pai, o ente querido desta pessoa que está doente. Liberta, meu Pai, da possessão demoníaca. Liberta, que todo mal seja eliminado e que haja milagres na vida de todo aquele que crê, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E quem crê, diga amém e diga graças a Deus. Que o poder desta oração alcance sua vida. Que Deus use minha voz para abençoar a tua vida agora. Seja abençoado em nome de Jesus. E quem crê, diga amém e diga graças a Deus. Nos veremos no próximo vídeo, amém? Na verdade, você vai me ver, mas eu quero ver a sua interação. Deixe o comentário, compartilha, inscreva-se no canal, quero ver sua interação. Participe dos vídeos, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã no mesmo horário. Glória somente a Deus.